Que Espírito Santo é esse que só me enche dentro do templo? Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus. Que Espírito Santo é esse que enche muita gente e ele não consegue perdoar? Que Espírito Santo é esse que enche esses pastores que são mentirosos? Eu conheço um par deles que são mentirosos. Você começa a conversar, meia hora que você conversa com ele é só mentira. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2 diz que Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, trouxeram fogo estranho e o Senhor o matou. Diante disso, nós podemos nos perguntar: que tipo de fogo que arde em nós? João Batista, quando anunciava a vinda do Messias, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento do pecado, mas virá um depois de mim, e esse é antes de mim, cujo qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E algo que nós precisamos entender, que o Espírito Santo não é uma força, como muitas pessoas afirmam. O Espírito Santo tem atributos de uma pessoa. Vemos isso quando Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. O apóstolo Tiago também diz: ou não cuidais vós do que diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Paulo também diz que da mesma maneira nós não sabemos como convém orar ou pedir a Deus, mas o Espírito Santo expressamente intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para muitas pessoas, alguém cheio do Espírito Santo é aquele que pula, sapateia, rodopeia, vira cambalhota, cai, levanta. Para muita gente, esses são cheios do Espírito Santo. Mas que Espírito é esse que me enche dentro do templo e lá fora, quando eu devo mostrar meu bom testemunho, ele não aparece, ele não se manifesta? Que Espírito Santo é esse que me faz profetizar, que me faz fazer tantas coisas dentro do templo e lá fora eu odeio os meus inimigos? Eu acho que essas pessoas não estão cheias do Espírito Santo, estão cheias de fogo, mas não é o fogo do Espírito, é o fogo estranho. O que mais temos hoje é pastores e pregadores que você olha para ele, que você vê uma pregação dele, você admira e diz assim: olha como esta pessoa é cheia do Espírito Santo, como esse pastor prega, como esse irmão prega, como que essa irmã é usada em revelação e profecia, olha como essa mulher é uma bênção, olha como esse homem é uma bênção. Mas infelizmente, meu irmão, ele não é cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de fogo estranho, porque na igreja ele é uma pessoa, lá fora ele é outra. No púlpito ele é uma pessoa, mas não honra com seus negócios. No púlpito ele prega muito bem, ensina muito bem, mas é caloteiro. Ou seja, como que o Espírito Santo vai encher uma pessoa dessa? Como que o Espírito Santo vai compactuar com isso? Se o mesmo texto diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Ou será que eu sou cheio dentro do templo? Que Espírito Santo é esse que só me enche dentro do templo? Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus. É por isso que você vê hoje em dia os escândalos. É por isso que você vê hoje pastores e pregadores no adultério, na fornicação. Recentemente tivemos aí um escândalo de um certo pregador que morreu em um acidente saindo de uma boate. Ou seja, prega num dia e no outro dia está no pecado. Que Espírito Santo é esse? Nós precisamos entender, meus irmãos, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa que a sua vida condiz com a palavra de Deus. Que Espírito Santo é esse que enche muita gente e ele não consegue perdoar. Espírito Santo é esse que me enche dentro do templo e quando eu vou conversar com as pessoas, eu magoo elas com as minhas palavras, eu falo palavras que nem o ímpio está falando. Que Espírito Santo é esse que me enche? Que Espírito Santo é esse que está enchendo esses pastores mentirosos? Eu conheço um bocado deles que são homens que deveriam ser o exemplo, mas são mentirosos, mentem mais que o Satanás. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, mas infelizmente existem muitos pastores que estão concorrendo com o diabo, porque mentem mais que só o sangue do cordeiro. E tudo isso, meu irmão, não é porque não conhece. Se a Bíblia fala que nós precisamos conhecer a verdade, Jesus é a verdade. Então se eu tenho Jesus, eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que deixar, e Paulo diz: deixai a mentira e falai a verdade uns para com os outros. Eu preciso ser diferente, eu tenho que ser referencial. Um pastor, um pregador tem que ser referencial. Se ele é mentiroso, automaticamente as pessoas que estarão com ele vão aprender a ser mentiroso. O sábio Salomão disse: ande com sábio e será sábio, ande com loucos e será louco. É por isso que volta e meia você descobre um escândalo dentro das igrejas. Não é porque Deus perdeu o controle, é porque Deus está de certa forma limpando a sua igreja. Olha o que o salmista Davi disse: aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que usa de mentira não estará firme perante os meus olhos. Sabe o que é isso?
As pessoas usam de engano, as pessoas pregam uma palavra, mas não vivem. As pessoas falam de amor, mas não amam. As pessoas têm um belo discurso lá no púlpito, são usadas por Deus em com vários dons espirituais, porém quando sai da igreja se transforma. É aquela história que você conhece, um menino chegou ao pastor e disse: pastor, deixa nós morarmos aqui dentro da igreja. O pastor perguntou: mas como assim? Por que morar dentro da igreja? Ele disse: pastor, porque aqui dentro meu pai é uma bênção. Aqui dentro a minha mãe é uma benção, eles não brigam, eles se comportam bem, mas lá na minha casa, pastor, é diferente. Ou seja, o menino entendeu que dentro do templo a atitude dos pais é diferente do que da casa. Meu irmão, se a igreja é um lugar santo, nossa casa também tem que ser um lugar santo. Se eu respeito o templo, porque ali nós adoramos a Deus, eu também tenho que respeitar a minha casa. Se eu respeito as pessoas dentro do templo, eu tenho que respeitar a minha esposa. A esposa tem que respeitar o esposo. Se eu uso palavras bonitas dentro do templo, eu tenho que usar essas mesmas palavras dentro da minha casa. Não tem como eu abençoar, dizer glória a Deus dentro do templo e eu amaldiçoar meus filhos, eu xingar o esposo, a esposa e os cônjuges. Não adianta, porque nós estamos indo contrário ao que diz as escrituras. Que tipo de fogo é esse que tem enchido essas pessoas? Nós não somos contra os dons espirituais, creio na manifestação dos dons espirituais, creio que o Espírito Santo opera hoje da mesma maneira que operava no passado, porém nós precisamos distinguir quando é o Espírito Santo e quando não é. O Espírito, como o próprio nome diz, Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é pomba. Se o meu coração tem ódio, raiva, ciúmes, brigas dentro do meu coração, como que o Espírito Santo vai morar dentro de mim? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aqui nós podemos ver a grande diferença nos dias de hoje. Se é o Espírito Santo que me enche de verdade, eu preciso produzir os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. E quais são os frutos do Espírito Santo? Quais são os frutos que o Espírito Santo dentro de mim manifesta? Olha o que Paulo diz. O fruto do Espírito Santo é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Contra essas coisas não há lei. Se o Espírito Santo verdadeiramente me usa dentro do templo, são esses frutos que eu tenho que produzir lá fora. Não é só dentro do templo. E agora se eu estiver na carne? Gálatas 5,19. Olha só o contraste que Paulo faz. Então aqui você consegue discernir quem é cheio do Espírito Santo e quem é cheio de carne. Quem é dominado pelo Espírito e quem é dominado pela carne. A maior marca de alguém cheio do Espírito Santo não são as línguas e profecias. A maior marca de alguém cheio do Espírito Santo é o amor, é o primeiro fruto do Espírito. Você vê isso, por exemplo, na igreja primitiva. A gente muitas das vezes, quando fala de ser cheio do Espírito Santo, logo nós nos remetemos a Atos 2. Porém, quando ele sai do templo, quando ele sai daquele lugar, as atitudes dele são diferenciadas. Ou seja, o Espírito Santo nos enche para que as nossas obras testifiquem do Cristo que vive em nós. E aí você vê isso no capítulo 2, versículo 42 ao 45, que diz a Bíblia que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e em cada alma havia temor, e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Eles tinham tudo em comum, vendiam seus bens e repartiam com todos, com o que cada um tinha necessidade. Então a maior marca aqui não foi o falar em línguas estranhas, a maior marca aqui foi o amor. Que tipo de Espírito Santo é esse que enche a igreja hoje? Enche o homem, enche a mulher, mas esse homem, essa mulher que é cheio, não consegue honrar pai, não consegue honrar mãe, não consegue honrar pastor, não consegue honrar ninguém. Que Espírito Santo é esse que me enche e eu sou soberbo, sou arrogante, não trato as pessoas com educação? Só pode ser um fogo estranho, não o Espírito Santo. Pois quando o Espírito Santo encher você, a primeira marca, ou a grande marca que você vai ter é o amor. E não é só amor por aquele que te ama. Jesus ensinou os discípulos dizendo assim: se você amar só quem te ama, que recompensa você tem? Os publicanos fazem o mesmo. Se você saudar só quem te sauda, qual é a diferença que você tem dos publicanos? Eles também fazem isso. É por isso que o Senhor disse: amai aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos perseguem. Porque essa é a nossa grande marca. É a grande marca que o Espírito Santo habita em mim, é o amor. Alguém vai ler esse texto de Atos 2,42 e vai dizer: então eu tenho que vender minhas propriedades ou vender alguma coisa que eu tenho e doar para os outros. Não. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que Barnabé vendeu uma das suas propriedades e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que no capítulo 5, Ananias e Safira venderam também uma propriedade e reteram parte dela e chegaram diante de Pedro e disseram: olha Pedro, vendemos portanto a propriedade, está aqui o valor.
E aí a Bíblia diz que Pedro olhou para Ananias e disse: por que deixaste o diabo encher teu coração? Vendendo essa propriedade não estava no seu poder? Porque mentiste ao Espírito Santo, morrerá. O que acontece aqui? Por que um vendeu e o apóstolo recebeu o dinheiro dele e o outro fez a mesma coisa, só que reteve uma parte e morreu? Sabe por quê? Porque Deus não vê a nossa quantidade, Deus vê a intenção do nosso coração. Deus não vê o quanto você ajuda as pessoas, Deus vê qual é a motivação que você faz isso. Você faz isso para ser recompensado? Você ajuda alguém para que amanhã alguém diga: olha, fulano me ajudou. Você ajuda o próximo porque você ama o próximo, porque você ama Deus, porque você ama a Bíblia? Ou você ajuda o próximo para querer ser recompensado? Jesus falou muito isso no capítulo 5 e capítulo 6, sobre os escribas, sobre os fariseus, ele falou sobre oração hipócrita, ele falou sobre julgamento hipócrita no capítulo 7, ele falou sobre os hipócritas que dão esmola para ser glorificado. Então tudo isso aqui é ensino de Jesus. Ou seja, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu faço o que o Senhor diz. Minha mão direita dá, a minha mão esquerda não sabe. O que eu faço de bem para alguém não é para que amanhã esta pessoa venha me retribuir. Eu faço porque eu amo a Deus, eu estou cumprindo a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: aquilo que você quer que os homens vos façam, façai primeiro. Porque fazendo assim nós cumprimos toda a lei e os profetas. Eu não abençoo alguém porque aquela pessoa também me abençoa. Eu abençoo aquela pessoa porque eu amo a Deus e porque eu amo a palavra do Senhor e eu faço o cumprimento dela na minha vida. É por isso, meu irmão, que o fogo que nos enche dentro da igreja precisa permanecer nos enchendo lá fora. O fogo que enche você quando você prega, quando você canta, quando você profetiza, tem que andar com você também na tua casa, no teu trabalho, na rua onde você mora, no bairro onde você mora. É o mesmo fogo, ele precisa permanecer em nós. Se eu sou usado por Deus para abençoar as pessoas através da minha pregação, através do meu louvor, lá no mundo, lá fora, lá na empresa, lá no trabalho, lá na rua, eu preciso ser o mesmo, cheio do Espírito Santo. Era isso que impulsionava a igreja. E diz o texto que todo dia Deus levava a igreja, ou Deus salvava as almas que precisavam ser salvas através da igreja. O mundo via as atitudes da igreja, que realmente tinha Deus, que tinha Cristo, e eles eram alcançados, transformados. Para que o mundo seja alcançado por mim e por você, está precisando bons exemplos. Pessoas que são de Deus. Mas não é que são de Deus porque pregam, profetizam, oram, expulsam demônio, não. Pessoas que são de Deus porque sabem amar o seu próximo, sabem orar por aquele que vos persegue. Não estou falando oração de feiticeiro, oração para Deus matar, para Deus ferir, não. É oração para que Deus salve ele, para que Deus salve ela. Porque existem muitas pessoas que você pensa ser seu inimigo, mas na verdade eles estão sendo oprimidos por Satanás. Se você orar para Deus salvá-lo, quem sabe Deus pode transformar a vida dele e a vida dela. O mesmo Espírito que enche você de autoridade, de unção, de graça, é o Espírito que quer encher essas pessoas também que precisam ser libertas. Mas para isso nós precisamos orar por eles, orar para que Deus salve eles. E assim o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.